nós vamos trazer uma palavra, o coração de vocês, uma palavra que fala sobre o poder da oração e a necessidade de manter essa chama viva, a chama viva da oração. E é muito bom que você que está aqui conosco nessa live, participando, você se permita entender como um desafio e que haja, de fato, uma implicação onde desperte em você a necessidade de orar e buscar na oração esse oxigênio que você precisa, que eu preciso, que todos nós precisamos para manter a nossa alma sempre viva. Assim como o nosso corpo precisa do oxigênio para sobrevivermos, a nossa alma, ela precisa da oração. Você precisa orar, você precisa estar conectado, você precisa criar uma rotina de oração, você precisa vincular a essa rotina um hábito saudável de se colocar sempre na presença de Deus, orar e orar sem cessar. E por isso eu queria desafiar você a abrir seu coração e se permitir ouvir essa palavra como um despertamento. E se você não acredita no poder da oração, eu quero começar, como sempre faço em alguns momentos, em nossas reflexões pastorais, fazendo pergunta. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Você crê que Deus responde à oração? Sim ou não? Responda para você mesmo. Você crê que Deus responde às orações? Eu vou fazer outra pergunta. Você crê que Deus, nos dias de hoje, ainda pode abrir o mar? Você crê que esse mesmo Deus, que operou grandes milagres na vida dos apóstolos, através do poder da oração, ele continua, nos dias de hoje, operando esses milagres? Eu queria dizer, se você respondeu sim em todas as perguntas, é porque você crê no poder da oração. Você Amém. acredita que Deus pode curar doentes, dar visão a cegos, fazer com que coxos andem? Você acredita que os corações mais endurecidos pelo poder da oração pode flexibilizar um espaço em que a gente entende que só Deus preenche? E essa pergunta segue uma reflexão quando eu penso no apóstolo Paulo. Antes do apóstolo Paulo ser apóstolo Paulo, ele era Saulo. E aí eu queria perguntar novamente, você acredita que nos dias de hoje Deus pode transformar pessoas como Saulo em alguém como o apóstolo Paulo? Eu acredito que sim. Eu também acredito no poder da oração. E eu sei que Deus, ele faz grandes coisas. Deus, ele tem extraordinariamente um poder tão expressivo nas suas ações, na maneira como Deus lida com o nosso comportamento, com a sensibilidade do nosso coração, da nossa experiência de fé, porque essa fé que nós temos vem dele. E é ele que nos dá como um dom gratuito. É o nosso Deus que tem nos abençoado e proporcionado ao nosso coração a certeza de que essa fé vem como um dom. E nós devemos cultivar, porque recebemos como um presente de Deus. E eu quero falar nessa noite, nessa madrugada, porque nós devemos orar e acreditar no poder da oração. Porque nós precisamos compreender que o nosso Deus, ele é um ser poderoso. O nosso Deus é onipotente. Significa dizer que Deus tem todo o poder concentrado em suas mãos. E esse poder é legítimo. Esse poder é algo tão, vamos usar uma redundância, tão poderosamente expressivo na vida de Deus, que ninguém consegue não dizer que Deus é extremamente poderoso. Eu jamais poderia imaginar que na minha caminhada cristã, os meus olhos contemplassem tantos milagres nos dias de hoje. Como Amém. servo, como ovelha do pastorado maior, que é o pastorado do nosso Deus,
que é o nosso bom pastor, que dá a vida e continua dando em favor das suas ovelhas, me fizesse pensar como é maravilhoso acreditar nesse poder. Por que você deve acreditar nesse poder? Você deve acreditar nesse poder porque a oração é o combustível, é o oxigênio que você precisa para se manter conectado, para se manter na presença de Deus. Se você parasse, humanamente falando, de respirar, certamente você deixaria de viver. Se você deixar de respirar, humanamente falando, você deixaria de viver. Se você deixar de orar, significa dizer que a tua alma vai padecer, a tua alma falecerá, você não terá vida e você não viverá, porque você estará morto espiritualmente. Porque a oração nos resguarda, nos garante, nos dá a alegria de poder estar na presença de Deus, e assim como o ar que nós respiramos é importante para manter o nosso corpo vivo, a oração é a nossa respiração espiritual. E a gente só consegue elevar esse poder da relação que nós temos de fé com a oração quando nós estamos respirando esse ar puro de uma espiritualidade genuína, verdadeira, centrada em Deus e movida pelo coração de Deus. Por isso, você que está nos ouvindo, você precisa entender que você deve ser expressivamente alguém que deve acreditar no poder da oração e que deve expressivamente viver esse poder da oração, entendendo que quanto mais esse oxigênio estiver dentro de você, mais força, mais energia você terá para viver uma espiritualidade saudável, para viver uma vida cristã, acreditando que o poder de Deus vai operar e vai fazer grandes coisas na sua vida. No Novo Testamento, nós temos várias formas de entender e acreditar no poder da oração. E para que esse poder da oração seja constante em nossa vida, a regra é essa: orar sem cessar. Se você ora hoje e só vai orar daqui a uma semana, você não vai ter combustível suficiente para viver durante 7 dias seguro e certo do poder de Deus e nessa forma extraordinária como Deus age na nossa vida. Quanto mais você ora, mais você recebe da parte de Deus os seus benefícios. E você será resguardado, fortalecido, abençoado, cheio de Deus. E mais do que isso, quando você abrir a tua boca, você vai colocar esse ar puro de uma espiritualidade que reflete a ação de Deus. E essa é a maneira que nós devemos, enquanto cristão, quanto mais consumir esse combustível que é a oração, mais fortalecido pela oração, significa dizer que nós teremos aquilo que Jesus espera, que a boca fale daquilo que o coração está cheio. Portanto, você e eu devemos orar sem cessar. Quando Paulo escreve à igreja tessalônica, lá no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Significa dizer orar constantemente, orai sempre, orai permanentemente, orar e viver com essa sensação plena da presença de Deus. Por isso, nós devemos acreditar que quanto mais oração, mais poder. Você já ouviu alguém dizer na igreja? Eu ouvi muitas vezes, mesmo quando não era pastor, fazem mais de 30 anos. E eu cresci espiritualmente ouvindo alguém sempre repetir em uma oração, recitando lá na frente. Muita oração, você pode responder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, nós só temos poder quando nós somos revestidos desse oxigênio, respirando a oração, vivendo de forma saudável a presença de Deus e recebendo de Deus essa própria presença que nos revela que Deus está no comando, Deus está no controle, Deus não abre mão da sua autoridade. Você e eu estamos e devemos estar certos sempre que quanto mais orarmos, mais estaremos fortalecidos pela graça de Deus.
o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, que tem nos fortalecido e nos abençoado com toda sorte de bênção. Vejam só, você pode orar porque você deve e você precisa orar como cristão. Eu devo orar porque preciso e não só porque necessito. Porque esse deve ser o desejo de orar para me fortalecer e para receber de Deus diante daquilo que Ele já preparou para mim, conforme a providência divina, o fortalecimento para minha alma. Queridos, nós devemos orar para que a nossa alma seja saudável, para que haja de forma saudável não só uma sensação, mas a garantia, a certeza e a plenitude da presença de Deus em nossa vida. Quando eu respiro a oração, significa dizer que a oração vai revitalizar a minha vida espiritual. Vai me aproximar mais de Deus e vai criar vínculos, laços com Deus extraordinário, com Deus que faz grandes coisas, com Deus que abre o mar, com Deus que derruba gigante, com Deus que faz com que todos os montes sejam lançados de um lado ao outro quando eu acredito, quando eu tenho fé, quando eu oro e quando eu vejo esse Deus agir, porque Ele responde às orações. O poder da oração é muito mais do que um prazer de poder viver todos os dias. O poder da oração é algo que transcende. Quando eu digo transcende, vai para além das nossas próprias expectativas, nosso espaço, humanamente falando, físico, e nos leva a uma outra dimensão, nos leva a uma outra proporção, uma outra percepção de vida. Esse é o poder da oração. Você ora porque precisa, porque necessita, depende de Deus e espera que Deus realize e fortaleça a sua vida, a sua fé, a sua caminhada, e mais do que isso, você vai ver os milagres acontecer. Você vai extraordinariamente ver como Deus vai agir na sua vida. Se hoje você tem duvidado, se hoje você não tem tido paciência, se hoje você não sabe esperar, saiba que Deus tem uma hora certa, marcada para que tudo aconteça. Esse relógio nosso, ele adianta, ele atrasa, ele pifa, mas o de Deus não. O Deus já está eternamente pronto. A nossa cronologia depende das 24 horas. O de Deus depende da eternidade, a eternidade que Ele fez, que Ele criou e que Ele tem domínio sobre ela. Portanto, na hora certa, no momento certo, dentro do tempo de Deus, você receberá a resposta que você precisa. Tenha paciência. Saiba esperar pelo Senhor. Ele vai ouvir a tua oração. A tua oração deve estar regada segundo a vontade de Deus e deve ser conforme a vontade de Deus. Porque às vezes a gente está pedindo tantas coisas e a gente pede e não para de pedir. Saiba esperar, descansar no Senhor. Aprende o que o salmista diz, deleita-te no Senhor, descanse nele e ele satisfará o desejo do teu coração. E ele também diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele o fará. Então, nosso desejo é que você saiba esperar no Senhor, que você descanse, que você se permita viver esse momento extraordinário do poder da oração, quando você acredita em Deus, você espera em Deus, você descansa em Deus e você se permite para que o exercício da fé seja regado por momentos tão preciosos como a oração. E como muitas vezes a gente repete, não deixa de repetir, a oração é o exercício da fé. Não importa se você crê em Deus, você deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, mantenha a sua fé. Portanto, acredite na oração da fé. Veja com seus olhos da vida espiritual como as coisas vão acontecer no tempo de Deus. E se você quiser anotar, eu lhe desafio. Faz um pedido, coloca no papel, anota a data, a hora que você pediu, o dia, o mês, o ano, e espera. Quando acontecer, você vai ver que muitas coisas aconteceram nesse momento, nesse período em que você precisou esperar. Mas se algo tão certo
é que Deus respondeu na hora certa, no momento em que você mais precisava. E pode ter certeza, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que faria, ele fará. Se Deus fala, ele cumprirá, porque o nosso Deus, ele é poderoso. E ele tem no seu relógio o tempo certo para que tudo aconteça. Eu queria citar mais uma vez, eu gosto muito do britânico chamado Spurgeon, Charles Spurgeon, um excelente, exímio pregador britânico. E há uma frase dele, essa não estava no nosso culto no CTL, em que ele diz assim: você não espera que uma planta cresça sem ar e sem água. Ou você espera que uma planta viva sem que você veja diariamente ela sendo regada? Olha só, você não espera que uma planta cresça sem ar e sem água. Como você pode esperar que o seu coração cresça sem oração? Como você pode esperar que a sua espiritualidade seja saudável, que a sua vida de oração tenha gerado intimidade com Deus se você não ora? Se você esperar que uma planta cresça sem água e sem ar, não é possível. Você também não pode sair do lugar, você não pode crescer sem orar. Você deve orar e buscar a Deus constantemente em oração. E não arrume desculpa, porque se você arrumar desculpa, o tempo vai passar de qualquer forma para todo mundo, inclusive para você. Se você não orar, não cultivar, se você não buscar esse oxigênio, essa respiração para a sua alma, o tempo está passando de qualquer maneira e você só vai perder tempo. E você vai ver que o tempo passou e quanto tempo você perdeu porque você não viveu essa presença maravilhosa do nosso Deus. E eu queria concluir para que o nosso presbítero Marcos pudesse ainda ter mais um momento, um contato com vocês, dizendo para vocês que a oração ela muda a nossa vida, a nossa forma de ser. E o poder da oração também muda a constância desse mundo. Certamente você vai lembrar de um grande homem como Elias. O que aconteceu? A oração de Elias impediu que chovesse. A oração de Elias parou o tempo. Que história é essa, pastor? Pois é, a Bíblia fala. E eu tenho certeza que você sabe disso. O poder da oração tem os seus feitos. E quando você ora, você vê o poder de Deus agir. Sabe por quê? Porque a oração é a resposta que Deus dá. É a forma como Deus responde. Você pergunta e você acha que Deus fica calado? De jeito nenhum, Deus fala. E quando Ele responde a nossa oração, Ele está dizendo assim, olha, agora estou falando. Agora você vai ver como as coisas vão acontecer. Vai acontecer do meu jeito, porque eu sou Deus, não é do teu jeito não. Do teu jeitinho limitado, do teu jeitinho estreitamente, sem nenhuma percepção do que seja, com os olhos extraordinários, de algo muito grande, gigantesco, e consegue enxergar para além, que é o nosso Deus. Então, a tua vida hoje é o resultado daquilo que você cultiva. Se você cultivar a oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, presbítero responde, Nenhum poder. nenhum poder. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Nosso sincero e carinhoso abraço. Um beijo no coração de vocês. E que Deus abençoe a cada um de vocês nessa madrugada. E que vocês tenham uma excelente terça-feira na presença do Senhor.